Bom dia, gente. Então, aqui quem fala é o Diogo. No meu grupo eu tenho o Bernardo, o Marcos e o Guilherme. O nosso grupo, ele ficou com o livro Crimes ABC, da Agatha Christie. Tá invertido aqui, mas dá pra ler, gente. Li. Então, esse livro, basicamente, ele é, assim, eu diria, não pequeno, mas também ele não é grande. Você consegue ler ele bem fácil, ele tem em torno de 33, 34 capítulos. E não são capítulos muito grandes pra ler. Basicamente, nesse livro aqui, a gente acompanha o Poirot e o Hastings à procura de um assassino, no caso um serial killer, que ele tá solto na Europa e ele não tem nenhum padrão das suas vítimas. Então eles não conseguem encontrar um padrão claro. A princípio, eles não conseguem encontrar nenhum padrão das vítimas desse serial killer. Mas conforme o livro vai passando, eles entendem o que está acontecendo. O serial killer, ele tá matando as pessoas em ordem alfabética, ou seja, todas as suas vítimas estão em ordem alfabética. A primeira começava com letra A e o local também começava com A. Era a senhorita Asher de Andover. Essa era a sua primeira vítima. A sua segunda vítima já era uma senhora de Bexhill. E coincidentemente, né? O seu sobrenome também começava com B. Show? Show. Então, por isso que até o nome do livro é Crimes ABC, porque a única pista que eles têm a princípio desse serial killer é porque as suas vítimas estão organizadas em ordem alfabética. Só que um detalhe muito interessante é que esse serial killer, antes de cometer seus crimes, o que ele faz? Ele manda uma carta pro Poirot, dizendo onde e quando vai acontecer o crime. A primeira carta que o Poirot recebeu, ele ficou com o pé atrás, ele falou, poxa, você acha mesmo que eu sou bobo de acreditar nisso? Mas por dentro, ele tava, poxa, pode ser verdade, quer saber? Pode ser verdade. Pode ser verdade o que tá escrito nessa carta. E se eu for lá, vai acontecer, mas e se eu não for lá, acontecer também. Entendeu? Ele tava nessa dualidade, eu vou, não vou, acredito, não acredito. E show. Só que aí, depois que acontece o primeiro crime, ele fica como? Entendi seu jogo, mas já é? Já é. Só que nessas cartas, além de dizer aonde vai ser o crime e quando vai ser o crime, também nessas cartas todas as cartas estão desafiando o Poirot, dizendo, basicamente, poxa, você não é um bonzão? Você não é o detetive? Então desvenda esse caso aqui, então desvenda esse crime que eu vou cometer. Então isso mexe muito com o ego do Poirot, e isso mexe muito com o tipo de pessoa que ele é, porque ele não estava acostumado a errar, a ser desafiado assim. E a princípio ele começa perdendo, porque ele, poxa, perdeu a primeira vítima. Então isso abala bastante o Poirot. Isso a gente pode enxergar desde os primeiros capítulos do livro, a gente pode ver isso. O Poirot, de certa forma, é emocionalmente abalado. E além da carta, um detalhe, a carta ela não vem assinada com um remetente assim específico, ela vem assinada sempre ABC. Ou seja, pipipipopopó, assinado ABC. Isso chama bastante atenção. Além disso, também em cada cena de crime, depois de matar a sua vítima, o assassino ele deixa um guia ferroviário da cidade da onde ele matou essa pessoa. Ou seja, digamos que ele matou alguém do Cefete. Ele vai deixar um guia, de ônibus com o ponto do Cefete marcado. Entendeu? Basicamente, o livro ele começa assim, e mais pra frente, o decorrer da história, o livro ele vai mostrando que, na verdade, existe sim um padrão, mas ele não era tão evidente, ou era? Então, agora eu vou passar pro meu mano Guilherme, que vai dar uma enriquecida nisso que eu acabei de falar. Muito obrigado. Fala, rapaziada. Agora eu vou falar um pouco sobre as convenções da literatura policial presentes no nosso livro. Um caso seriam os tropos. Eu acredito que o nosso livro apresenta 3 tropos, com um, na minha opinião, sendo um pouco questionável, ou não, na verdade. Que, na verdade, o primeiro tropo seria o mais clássico de todos, que é o detetive excêntrico. Aquele detetive super inteligente, meio extravagante, que sabe que é bom pra caramba, que no caso é o Poirot. Nosso livro também apresenta o parceiro, ou seja, um melhor amigo, que
no caso é o Hastings, acho que esse é o nome dele, que normalmente também é quem narra a história. Claro, nesse livro aqui não é só ele que narra a história, como o Marx falou anteriormente. Existe mais de um ponto de vista em alguns certos capítulos, porém, em geral, é ele que narra a história. O terceiro que eu acho meio questionável, ou que eu acho vacilo considerar, é a polícia ser ineficaz. Porque nesse livro, o criminoso, ele é muito hábil. Ele não deixa, ele não deixa muitas pistas, ele não deixa pistas pra trás. Ele não tem rumo a seguir. Na história tem até o momento que o Poirot ele fica até meio depressivo, porque ele não sabe o que fazer, não tem pra onde ele ir. Então meio que o Poirot e a polícia, elas são meio inúteis no começo e no meio da história. Porque aí não tem pista, elas ficam andando em círculos, apenas entrevistando conhecidos ou possíveis testemunhas, o que não leva a lugar nenhum. Então eu acho que merece uma colher de chá assim pra polícia, que achei bem participativa. Eu gostei bastante do inspetor. Ele é meio babaca? Ele é legal. Agora falando um pouco do livro. O livro ele é muito bom. E eu acho, né? Acho que a Daniela falou isso na aula, que também teve uma inspiração no caso do Jack Estripador. Porque a gente pesquisou um pouco e aparentemente o Jack Estripador também mandava cartas pra imprensa e pra polícia. Nem todas as cartas aparentemente foram mandadas por ele. Provavelmente algumas eram cartas falsas. Mas ele disse assim que ele mandava algumas cartas para a polícia e para a imprensa. Assim como o assassino dessa história. Também há o fato também do assassino ser um serial killer. Dele causou um grande temor popular. As pessoas, a cidade ficar assustada com esse criminoso. Ficar tipo, caramba, que monstro isso que esse cara tá fazendo. Esse cara é um monstro. Além de também, dos dois, seria muito difícil de ser pego. O Jack Estripador nunca foi pego. A nossa história, ele foi pego, mas foi com muita dificuldade que ele conseguiu ser preso. Eu acho que é isso, pessoal. Beleza, obrigado por assistir, beleza? Tamo junto. Oi, eu sou o Mark. E uma das coisas mais legais que a gente percebeu nesse livro é como a Agatha Christie constrói bem os personagens. Não é só o Poirot sendo um gênio que sempre acerta e o Hastings narrando pela história, vendo o que o amigo dele fala e faz. Tem até algumas partes que a gente sai do ângulo, do modo de visão do Hastings e vê por outros personagens. Até personagens que a gente não conhece, mas entende um pouquinho o que eles estão vivendo naquele momento contado. E isso muda muito como a gente pode interpretar o que está acontecendo no texto. Ele dá visões diferentes. O Hastings, ele é um cara que está sempre julgando as coisas de uma forma mais comum. Como a gente julgaria. Achando que podem ser só coincidências ou que o Poirot está exagerando. Igual aconteceu quando ele recebeu a primeira carta, ficou preocupado. E o Hastings falou que podia ser só uma bobeira, que estavam só zoando com ele. E isso dá muito envolvimento pro texto. Dá muita vontade de você continuar lendo e vendo os lados dos personagens. E o Poirot também. Ele, em algumas horas, algumas vezes, solta algumas frases que parecem que não tem sentido, meio fora de contexto. Tem algumas ações também, alguma coisa que parece que não vai ajudar eles no final. Parece que não vai ajudar eles a desvendar quem é o verdadeiro assassino. Só que depois, mais pra frente, dá pra perceber, né? Às vezes até ele explica, ou às vezes fica implícito no livro, que tinha algum motivo realmente especial do porquê ele perguntou aquilo. Tudo se encaixa direitinho. É como se tivessem peças soltas e depois no final você pegasse elas e montasse um quebra-cabeça. Isso é muito legal, porque às vezes na primeira vez que você lê, você pode ver algum diálogo ou alguma coisa e pensar que não é nada demais,
que são só conversas quaisquer, que são só detalhes, só que depois você termina o livro e vê que tava tudo lá, todas as pistas e coisas realmente importantes. Isso sem contar que os personagens também, eles são diferentes, muito diferentes entre si. Cada um tem uma personalidade, um passado, uma forma de reagir aos assassinatos e ao medo. E tem alguns que colaboram com o Poirot, alguns que parecem que estão escondendo ou realmente estão escondendo alguma coisa. Tem alguns que acham que é tudo besteira. E você percebe que cada personagem, ele carrega alguma coisa com ele. Eles têm alguma suspeita, alguma mágoa e algum motivo para ser ou não assassino. E isso deixa o texto muito mais legal, porque você quer realmente entender o que acontece. O livro mexe muito com a forma que você interpreta as coisas, vendo nessas visões diferentes de cada personagem. E isso muda muito o que a gente tem certeza e o que a gente não tem. Você se pergunta se realmente é aquilo que você está imaginando ou se é realmente aquilo que o texto dá quase certeza e não é. Isso é muito legal. E é isso.